E o que acontece numa transportadora? Você vai pensar assim, tá, legal, toda vez que eu fizer um frete eu vou pagar ICMS 12%, se for uma operação interestadual ou intermunicipal, legal. Mas uma transportadora, o que eu vou ter direito ao crédito? O crédito, gente, vai ser o canal. O crédito vai ser onde você vai poder diminuir a sua carga tributária. Por quê? Porque eu não expliquei que a não cumulatividade é o NET, o custo vinculado à operação de produção menos o ICMS sobre a venda? Então vamos supor, vou fazer um frete de R$1.000. O meu frete de venda vai ser 1.000 vezes 12%, R$120 de ICMS, correto? Porém, eu tenho os créditos, os créditos vinculados à operação. E numa transportadora, quais são os meus créditos vinculados à operação? Nós temos combustíveis, nós temos lubrificantes, nós temos pneus, fluidos, aditivos, câmaras de ar, lonas, filtros de ar, lâmpadas, correia em geral. Dei mais ou menos uma geral. Então, o que acontece? Numa transportadora, você tem que fazer uma análise do que você tem direito a crédito. Eu dei o quê? Eu falei vários exemplos aqui. Eu acho que eu falei 11 exemplos. Porém, o principal de uma transportadora, que o pessoal mais fala de crédito, é sobre combustível. Contudo, nós temos uma guerra fiscal entre os estados. Então, não posso dizer para você que todo estado admite que você tome crédito de combustível utilizado no caminhão que você vai fazer seu frete. Eu não posso dizer para você que todo estado admite o seu crédito sobre lubrificante, sobre pneu, sobre fluido utilizado no seu frete. Eu não posso. Gente, eu trabalho com muita responsabilidade. Eu não vendo sonhos. Eu vendo seriedade, trabalho conforme a lei. Eu nunca vou instruir o meu cliente a tomar um crédito que é arriscado para ele. Por quê? Porque eu já atendi milhares de auditorias, já atendi milhares de auditores fiscais, já cuidei de muitos processos contra a atuação fiscal e eu sei que eles autuam mesmo. Então, se eu tô falando uma coisa para vocês é porque eu falo que existe a possibilidade, você tem que ver a legislação no seu estado. Normalmente, quem entra nessas lives é o pessoal de São Paulo. Mas se você tiver, por exemplo, lá no Pará, lá no norte, e tem uma transportadora lá e faz um frete começando de lá, antes de você tomar o crédito, você dá uma olhada se a legislação de lá admite o crédito sobre combustível. Por exemplo, hoje, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, eles autuam alguns contribuintes que tomam crédito de pneus. Né? Alguns combustíveis, alguns estados admitem o crédito de combustíveis. São Paulo, Rio de Janeiro, são 2 estados que admitem o crédito de combustível. Se eu não me engano, Espírito Santo e Bahia fala que combustível não é. Porque, gente, é guerra fiscal e o crédito é maravilhoso, porque o crédito diminui o seu débito. Então, quando você vai pensar como diminuir a carga tributária, faz uma varredura, faz uma análise dos custos que você tem na sua transportadora. Se você tem muito custo com peça, com pneu, porque você vai estar cuidando da manutenção do caminhão. Então, o que acontece? Ela tem que fazer uma varredura, se ela for fazer auditoria ou for fazer a contabilidade de uma transportadora, ela vai ter que dar uma olhada na legislação lá da Bahia, mas eu já te antecipo, porque eu já olhei, e eu sei que, por exemplo, eles têm problema com crédito sobre combustível, mas algumas peças e partes eles deixam, outras não. Então, você tem que dar uma olhada na posição do fisco daquele estado onde você está tomando o crédito, né? São Paulo, por exemplo, soltou uma solução de consulta que o crédito de combustível você só pode tomar se o seu frete sair de São Paulo e levar um caminhão para Bahia. Se de repente você reaproveitar o caminhão, for lá na Bahia, entregar a carga e aí pegar outra carga e trouxer para São Paulo, o seu combustível utilizado na operação você não pode tomar crédito. Isso foi uma decisão de São Paulo. Nós sabemos que quando a gente fala de ICMS, a gente fala em guerra fiscal. Nós temos 27 unidades da federação, nós temos 27 estados aqui no Brasil. E nós sabemos que os governadores, eles brigam entre si, mas eles nunca podem ir contra a lei complementar, a lei Candir, que instituiu o ICMS, e tampouco contra a Constituição Federal. Então, esses são os limites que eles podem agir. Mas, em relação a crédito, eles têm poder e eles autuam. Eu já vi empresa da Bahia ser autuada por tomar crédito indevido. Eu já tive aqui em São Paulo autuação por alguns créditos de algumas transportadoras que não poderia tomar. Mas é uma forma de diminuir sua carga, sim. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que é muito medroso. Ah, tem risco, eu não posso tomar. Gente, olha a legislação. Se não tiver nada contra, você pode
pode ser apropriado o crédito, se ele for vinculado à sua operação. Agora, por exemplo, você não vai tomar um crédito do combustível utilizado no carro do diretor. Não, gente, o diretor, tudo bem que você paga o combustível dele, mas não é vinculado à operação, porque o diretor não faz frete, o diretor vai até a companhia. Então não faz sentido você tomar combustível. Eu já vi a empresa ser autuada. Por quê? Porque estava tomando crédito sobre o combustível utilizado no carro do diretor. Eu já vi empresa sendo autuada porque tomou crédito sobre o combustível utilizado no helicóptero da diretoria, né? Não faz sentido, porque não é frete, né? Então, é uma possibilidade de diminuir a carga tributária, sim. A possibilidade de créditos de ICMS, tá? Lembrando que